Da aula da EBD, a qual vai nos trazer a espiritualidade cristã e o Espírito Santo. Nesta lição, para você que não tem a revista, está situada no Evangelho do apóstolo João, capítulo 4, versículo 19 ao 30. Para você que não tem Bíblia, e não tem a revista, e para você que tem a revista, a lição é a 12, e vamos começar a fazer a leitura nesta manhã. Antes, iremos levantar a nossa voz em oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus que cura, que salva, que liberta, que restaura, Deus que transforma. Ó Deus, neste momento eu quero te agradecer por mais um dia de vida, a qual o Senhor tem nos concedido, a qual o Senhor tem dado ordem aos seus anjos para nos livrar desta pandemia, Senhor. Ó Deus, por isso estamos aqui, porque o Senhor tem nos protegido. Ó Deus, então eu quero te agradecer por este dia, eu quero te agradecer pela família Deus é Fiel, que até este momento não temos tido nenhuma notícia, que nenhum deles foram cometido com esse vírus, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas. Te pedimos também por aqueles que têm perdido seus entes queridos. Ó Deus, nesta hora, conforta o coração dessas pessoas, conforta o coração da família, da missionária Aline, que há um tempo atrás veio ministrar uma palavra aqui no culto de mulheres e veio a óbito ontem. Recebemos a notícia, uma notícia triste. Então te peço, Senhor, que o Senhor venha neste momento está confortando o coração da família, dos que ficaram, porque o sofrimento vai bater durante um bom período. Então, Senhor, ajuda, Senhor, essas pessoas. Ó Espírito Santo, nesta hora estamos aqui e vamos falar ao seu respeito no dia de hoje, dar continuidade a esse estudo, falando ao seu respeito. Então eu quero pedir a todos os irmãos que vai estar nos ouvindo, logo a seguir que for colocada no grupo, os irmãos vão estar participando da aula, e te peço em nome de Jesus que você possa estar dentro desses padrões a qual os professores têm ensinado nas aulas anteriores e o que nós iremos falar nos dias de hoje. Pai, te agradeço mais uma vez pela minha família, pela família do presbítero que aqui se encontra e pela família Deus é Fiel dos que estão em casa. Assim te oro e te agradeço, certo que o Senhor está nos ouvindo e vai nos dar a vitória no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus poderoso. Vamos fazer a leitura da revista, começando no versículo 19, na sua Bíblia ou na sua revista. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vos dizei que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar? E disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que vem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorai o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem,
e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que é o Messias, que se chama o Cristo. Vem quando ele vier e nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou e o que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse: que perguntas? Ou por que fala com elas? Deus deixou, pois, a mulher e o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com eles. Então, amados irmãos, um dos versículos a qual aqui me chama a minha atenção é o versículo 23, a qual diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Nós entendemos que esta lição está falando de conduta, de conduta, a espiritualidade cristã e o Espírito Santo. Então, hoje vamos falar um pouco de conduta, porque Jesus ele estava ali junto com aquela mulher samaritana, e ali ele estava falando, aquela mulher, acerca de algumas coisas, revelando a ela coisas que só ela sabia. E teve um momento que ela disse: eu sei que tu és o Cristo, o Messias, a qual se chama Cristo. Então ela entendeu e estava ali sabendo quem estava conversando com ela. E é momento em nossas vidas, irmãos, que o Espírito Santo ele nos adverte acerca do nosso modo de viver, do nosso modo de falar, e vamos falar acerca de algumas coisas no dia de hoje. O comentário da palavra introdutória: a espiritualidade como a base da relação com a sobrenatural só pode ocorrer porque nós, independentemente da fé, origem ou condição econômica, também somos seres espirituais. Estabelece-se, portanto, o meio pelo qual a nossa relação se dá ao Deus Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Há um pequeno banner, um estudo aí na sua revista que vamos ler. Por causa do agravamento da maldade e do aumento excessivo da violência, Deus decidiu destruir toda a geração antediluviana, à exceção de Noé e a sua família. Está situada em Gênesis 6, no versículo 8. A expressão meu espírito indica que se trata do Espírito Santo interagindo com o homem, embora alguns comentaristas entendam que trata-se apenas do espírito humano. Entendemos que alguns estudiosos, cada um
teólogo, todos os teólogos, cada um tem a sua linha de pensamento, cada um fala verdadeiramente aquilo que ele pensa, mas entendemos que é só especulações. Devemos estar no que a nossa Bíblia, esse manual de instrução que está diante de nós, que podemos consultar, podemos falar diretamente, né, com o autor, que é o Espírito Santo. Vamos dar início ao primeiro tópico. A natureza espiritual. Vimos que a primeira referência ao Espírito Santo ocorre já na abertura do livro de Gênesis, no poema da criação, onde diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, versículo 2. Esse momento contínuo denota uma participação ativa do Espírito na obra que trouxe o universo à existência. A segunda menção sobre ele encontra-se quando a humanidade já está decaída e inserida em uma grave decisão do Criador. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Gênesis 6, no versículo 3. Então entendemos aqui esta palavra porque outrora os homens, a população que vivia naquela época, viviam muitos anos, né? Sabemos que cada um deles tinha uma idade bem aproximada. Adão, próprio Noé, Matusalém, né? Sabemos dessa idade a qual eles viviam. Mas, entendendo a Bíblia aqui, viemos entender que Deus aqui, nesse momento, Ele mudou algumas coisas e Ele falou para Moisés, para Noé, que Noé tinha que construir aquela arca, porque a maldade do povo já estava chegando, as narinas de Deus, com um cheiro desagradável. E ali Deus se entristeceu e resolveu ali dar cabo de toda a população. E ele escolheu entre todos, escolheu a Noé, para que Noé viesse construir aquela arca. E ali Noé começou a trabalhar durante esses anos, né? Então creio eu no que a palavra aqui está nos dizendo, que ali Deus decretou para aquelas pessoas que viviam durante muitos anos, que agora seria 120 anos, como está escrito em Gênesis 6:3. Então, amados, eu quero nesta manhã te falar da minha e da sua conduta para com o Espírito Santo, que está aí do seu lado, está aqui do meu lado, porque o Espírito Santo é uma pessoa, e ele tem sentimento, né? Ontem até estava lendo uma Bíblia, a qual tenho em meu lar, a qual os nossos irmãos DJs, eles fazem uma analogia
falando sobre o Espírito Santo, como o Espírito Santo pode ser uma pessoa e uma outra pessoa se encher dele, né? Porque nós sabemos que o Espírito Santo é metafísico, não tem corpo físico, mas é real, né? Está do nosso lado, ele nos ajuda em todos os aspectos, ele nos avisa, né? Procura sempre estar nos ensinando, sempre nos alegrando, sempre mostrando o caminho certo a qual nós devemos andar, qual é a conduta a qual temos que estar diante de Deus Todo-Poderoso. Porque não podemos ser somente, né, ouvinte, mas também praticante da palavra do Senhor. Não podemos ser verdadeiramente espiritual somente dentro do templo, mas também temos que ser espiritual no trabalho, na escola, no local onde moramos, aonde estivermos, precisamos sempre estar mantendo a nossa boa conduta como homens e mulheres de Deus. Então, irmãos, aqui no tópico 1.1, o Criador extrapola a nossa espiritualidade. Para alguns estudiosos, a filosofia demonstra que o Criador excede infinitamente qualquer grau de espiritualidade que possamos possuir e que é razoável enxergar a ação de Deus como inteligente, boa e providencial. É verdade que a filosofia não demonstra o nível de amor revelado em Cristo, no entanto, deixa o caminho aberto para essa possibilidade. Ela também desencoraja a idolatria, a ideia de que Deus é do tamanho humano, limitado a uma distância mensurável, a partir da qual nos enxerga. Então nós entendemos e sabemos que o nosso Deus, o poder de Deus é infinito. Deus é um ser supremo, criador do céu e da terra, e não está aqui para competir conosco. Ele está aqui verdadeiramente para nos guiar, para nos ajudar, porque a todo momento Deus pensa em nós, a todo momento Deus está olhando por nós. Eu quero agora, nesse momento, passar aí uma oportunidade para o presbítero, para que ele possa nos abrilhantar também aí com os seus ensinamentos. Mais uma vez a paz do Senhor a todos. Estamos aqui gravando esta aula aqui, né, no templo da Igreja Deus é Fiel, e essa lição número 12, ela vem trazendo algo que nos chama, na verdade, muita atenção. E eu confesso que quando eu estava estudando essa lição, eu fiquei preocupado com algumas coisas que a revista ela está nos trazendo. A primeira delas é: que tipo de adoração estamos oferecendo a Deus? Aleluia. É uma pergunta. Que tipo de adoração? E como o nosso pastor presidente falou, João capítulo 4, versículo 23 também me chama muita atenção, que vai falar assim: a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Existe uma teologia meio que esquisita que vai fazer o seguinte, porque o verbo aqui está assim, adorarão, está no futuro do presente. Então pode ser que esses entendimentos de estranho vai dizer assim:
eu só vou adorar o Pai no futuro, mas não. O texto ele diz assim, agora é, ou seja, é nesse tempo que a gente precisa adorar. Agora é verdade. Entende? É nesse tempo. Aí uma outra coisa que me chama a atenção, uma outra palavra aqui, verdadeiros adoradores, ou seja, se a Bíblia está colocando que existe verdadeiros, então também existe o falso. Então, queridos, nessa manhã que a gente possa ser um verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito, em verdade, porque o Pai assim está procurando, né? Encerro minha participação aí. Aleluia. Dando continuidade aqui a fala do presbítero Marcos Brandão, realmente precisamos entender que se a Bíblia fala verdadeiros, né? Então entende-se que também há falso adoradores. Então eu queria deixar aí para os irmãos falando sobre Caim e Abel, né? Nós temos Caim e Abel, um prototipo de falso e do verdadeiro adorador, que se encontra aí em Gênesis 4, do 1 ao 6. O falso adorador é invejoso, né? Falamos aí de Caim, que não fica satisfeito com o bom desempenho do verdadeiro adorador Abel. O falso adorador é assassino de profeta, né? Ainda estamos falando de Caim. Ele tenta prejudicar e acabar com uma vida do verdadeiro adorador Abel. O falso adorador é do maligno. Ele aparenta ser do Senhor, porém é do maligno. Primeira Epístola de João, no capítulo 3, no versículo 12. O falso adorador finge que adora, e por isso a sua adoração é em vão. Em Mateus 15, do versículo 7 ao 9, Jesus disse: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram. O falso adorador mostra uma piedade apenas de fachada. Aí nós falamos do falso, né? Agora nós vamos falar do verdadeiro adorador. A atitude do verdadeiro adorador é bem diferente do falso. O verdadeiro adorador fica feliz com o sucesso dos outros. Salmo 35, versículo 27. O verdadeiro adorador é um grande incentivador de outros profetas e adoradores sinceros. Atos dos Apóstolos 11, do versículo 22 ao 26. Barnabé incentivou Paulo e a tantos outros irmãos. O verdadeiro adorador é do Senhor. A ele adora em espírito e em verdade, e alegra-se na presença do Senhor. Segundo Samuel, capítulo 6, do versículo 20 e 22. O verdadeiro adorador adora ao Senhor na beleza da sua santidade. Salmo 96, versículo 9. O verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade. Pois em Filipenses 3,3, Paulo afirma que nós servimos a Deus no Espírito e nós gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então, irmãos, esse ensinamento que o nosso presbítero aí nos deu, nos trouxe aqui esse entendimento a qual estava eu preparando esta aula e vi esses atos aí do falso e do verdadeiro adorador.
A pergunta inicial do nosso presbítero foi: qual é a nossa conduta? Qual é a forma que você está adorando esse Deus Todo-Poderoso? Nós sabemos, irmãos, que nós estamos agora num momento difícil, né, para toda a nação brasileira, né, e muitos estão em casa, muitos estão fazendo aí os seus afazeres, mas agora é verdadeiramente o momento da igreja, né, se unir em oração, seja no templo, seja na sua casa. Vamos nos unir em oração para que nós verdadeiramente venhamos passar por esta etapa, porque esse versículo 23 fala de verdadeiros adoradores, porque Deus está na procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, irmãos, no tópico aqui 1.2, a humanidade existe para a comunhão com o Espírito. O terceiro elemento no ser feito à imagem de Deus é a espiritualidade. A humanidade existe para a comunhão com Deus, que é Espírito. Está aí no Evangelho de João, versículo 24, na parte A. Essa comunhão, planejada para ser eterna, como Deus é eterno. Aqui poderíamos declarar que, embora os seres humanos tenham um corpo físico e uma alma, só os humanos têm um espírito, e é só pelo fato de termos um espírito que podemos ter consciência de Deus e estar em comunhão com Ele. Irmãos, eu estava fazendo ainda, né, na noite de ontem e hoje pela manhã, eu gosto sempre de, antes de vir fazer esta parte a qual me compete, eu gosto sempre de de reler as situações, a revista, para que eu possa me lembrar, né? Assim também faço na ministração da palavra. Eu gosto sempre de fazer durante e antes de executar a minha missão, de estar fazendo essa situação, a qual me compete. Eu gosto de ler antes de chegar à igreja. Então eu estava lendo, e nós precisamos ter comunhão, né, com o Espírito ou com Deus, como está escrito aqui nesta revista. Mas como ter comunhão, como ter uma espiritualidade, né, se nós não conseguimos entender muitas das vezes quem está do nosso lado? Aí eu estava lendo a revista e um livro que me deu aqui, Oséias, no capítulo 5, no versículo, Oséias 5, no capítulo 15, na parte A: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, né? Todos nós conhecemos ali esse livro de Oséias, sabemos que Deus, né, deu uma ordem, né? Para você entender, você precisa ler o livro e saber o porquê que Deus deu uma ordem a Oséias para que Oséias viesse casar com uma prostituta, no caso, né? Ou uma meretriz. Então, ali Deus estava falando que o povo tinha se prostituído com as coisas, né, que entristecia. E como eu sempre tenho falado aqui nesta igreja, que a Bíblia, desde de Gênesis e Apocalipse, né, ela vem falando de arrependimento, que nós precisamos nos arrepender
das coisas erradas, a qual nós temos feito, da nossa conduta, do nosso tipo de adoração, né? Aí, nesse versículo que eu acabei de ler, irei e voltei para o meu lugar, assim, Deus, né? Deus falando, que se reconheça culpados e busquem a minha face. E estando ele, na parte B, angustiado, de madrugada, me buscarão. Né, irmãos? Então, nós precisamos entender e que até no livro de Apocalipse tem uma passagem a qual eu gosto sempre de falar, que é o capítulo 3, do versículo 20, a qual Deus está falando à igreja que somos nós. Eis que estou à porta e bato, se você abrir, entrarei, cearei contigo e você comigo. Deus está falando com uma igreja que somos nós. Às vezes nós usamos esse versículo, esse versículo para falar para pessoas que não têm conhecimento desse Deus Todo-Poderoso, mas precisamos entender que Deus está falando à sua igreja, que somos nós, né? Nós somos a igreja de Deus. Então Ele estava falando com nós, Ele estava falando ali para que nós viéssemos abrir a porta do nosso coração para que Ele pudesse entrar e fazer morada. E ali, porque se encontram muitas pessoas dentro da casa de Deus, em determinadas situações, que não conseguem ter comunhão, que não conseguem perdoar os seus irmãos, que não conseguem aceitar determinadas coisas, que falam um do outro, que faz isso, que faz aquilo, aonde aonde nós entendemos que Filipenses, no capítulo 8, no versículo 4, né, ele nos fala, aleluia, em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, ele diz: enquanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Então, irmãos, precisamos entender que é necessário estarmos na presença de Deus. É necessário cada um de nós fazermos a nossa parte como igreja. É necessário verdadeiramente estarmos em comunhão com os nossos irmãos, porque quando estamos em comunhão com o nosso Deus, costumo eu dizer que a Bíblia, ela nos relata lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, aonde há um versículo que diz que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então eu costumo dizer que quem ama a Deus ama o próximo, quem ama o próximo ama a Deus, né? Então precisamos estarmos dentro dessa condição para que possamos ter espiritualidade. A nossa espiritualidade, ela vem estar em dia com Deus, com o Espírito Santo, porque se não tivermos comunhão com nossos irmãos, se não tivermos, né, essa necessidade de estarmos um perto do outro, né, entendo eu que até na própria ceia do Senhor, Paulo vem ali advertindo os irmãos ali por falta de comunhão, né, porque temos que esperar um pelos outros. Nós vemos falar também de Sodoma e Gomorra no capítulo 16 de Ezequiel, capítulo 16, no versículo 49, 50, 51, se não me falha a memória, também vem falando justamente sobre comunhão, a qual Deus está falando
ali com Ezequiel, usando Ezequiel para falar com aquele povo em relação a Sodoma e Gomorra, um dos porquê a qual eles havia acontecido a destruição de Sodoma e Gomorra. Falando também de social, de comunhão. Eis 49, eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade, teve ela as suas filhas, mas nunca se esforçou a mão do pobre, e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim, pela qual eu os tirei dali, vendo eu isto. Né, irmãos? Então, precisamos, nos dias de hoje, termos comunhão, fazermos o nosso social. Estamos vendo aí, né, já aproveitando para poder falar com os irmãos, né, com os ouvintes, que a igreja verdadeiramente, o templo está, né, fechado, mas não podemos esquecer que as pessoas a qual nós fazíamos o social, a qual nós ajudávamos essas pessoas, ainda continuam precisando da nossa ajuda, né? Porque a igreja, o templo verdadeiramente está fechado, mas se você, né, como disse aqui, sempre faz questão de dizer o nosso presbítero, o nosso pastor presidente Moisés Santos, que sou eu, estou aqui, mas se você entrar em contato comigo, irei à tua casa, ao teu lar, e buscarei as suas primícias para trazer para a igreja, para podermos ajudar os necessitados. Existem agora pessoas, não só o que nós assistíamos, mas muito mais pessoas que estão precisando da nossa ajuda, pessoas que estão sem condições de trabalhar, pessoas que perderam os seus empregos, pessoas que faziam biscate e perderam os seus biscates, que agora estão dependendo da igreja que somos nós. A igreja que somos nós, temos que nos pronunciar, nós temos que agora verdadeiramente nos unirmos em oração, né, para podermos estarmos fazendo melhor, para que as pessoas possam entender. Igreja, eclésia, saindo para fora, nós ficarmos dentro dos nossos lares, orando, se protegendo, né, mas esquecermos que nós temos outros irmãos que são dependentes de nós. Assim, aqui aproveitando para fazer o meu apelo, né, faço o meu apelo a você que nos ajuda no social da igreja, me chame no privado, eu irei até o teu lar e buscarei as primícias e trarei para o templo para podermos fazer o que tem que ser feito. Mas não esqueça que é necessário fazermos esse social, termos comunhão, mantermos a nossa espiritualidade com o nosso Deus. Agora vamos para o tópico 2, a espiritualidade e adoração. É imperioso reconhecer que o Espírito Santo inspira o cristão à prática da adoração. Ele faz isso principalmente ao testificar de Cristo como merecedor de toda a glória, honra e louvor. A adoração é uma prática apropriada a pessoas espirituais, o que nos leva ao entendimento de que somente seres com o Espírito possuem a capacidade de relacionar-se com Deus, confirmando assim que a espiritualidade é o campo onde se estabelece a saúde espiritual do crente. Ao contrário, a ausência da prática espiritual cotidiana apontam para a fraqueza ou para a enfermidade espiritual. Porque quando estamos num grau de espiritualidade, irmãos,
Nós entendemos todas essas coisas, entendemos que é necessário termos comunhão, é necessário fazermos, dar continuidade no social, precisamos, entender todas essas coisas, e quando estamos com a nossa espiritualidade em dia com o Todo-Poderoso, conseguimos entender todas essas coisas, 2:1 fala de adoração correta. Adoração é devida somente a Deus, e reconhecemos de que a criatura inanimada, natureza, a criatura humana e a criatura angelical não pode ser adorada. Os exemplos bíblicos são claros, os profetas condenam com veemência o culto aos elementos da natureza. Tá aí algumas referências que você pode, depois aí no seu lar, você fazer uso deles. Cornélio se prostrou diante de Pedro com a intenção de adorá-lo, mas o apóstolo se recusou a receber tal adoração, explicando o motivo. Levanta-te, que eu também sou homem, em Atos 10:26. O apóstolo João, extasiado com as visões de Apocalipse, se sentiu impulsionado a adorar o anjo que acompanhava, mas a resposta foi: olha, não façai tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam a palavra deste livro. Adoração somente a Deus. A perfeita adoração. Devemos entender que a nossa adoração, ela tem que ser direcionada ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Este sim é digno de toda a honra e de toda adoração. É uma adoração perfeita, É uma adoração de qualquer maneira, porque nós temos aqui no livro de Eclesiastes 5, eu gosto sempre de ler há muitos anos, como eu sempre falo aqui nessa igreja, nesse templo, gosto sempre de ler no início dos cultos aos domingos a ser ministrado, gosto sempre de ler esse capítulo 5 de Eclesiastes. Parece que na minha Bíblia aqui sumiu, mas eu já vou achar. Aleluia. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que faz mal. Porque, irmãos, a verdadeira adoração tem que ser direcionada ao nosso Deus. A esse Deus poderoso, a esse Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória. Não há nada e ninguém que pode mais do que esse Deus. Ninguém faria, eu não teria coragem de fazer o que ele fez, pegar o seu único filho e dar em sacrifício de nossas vidas, E tudo foi feito por ele, por causa deles estamos aqui. Então devemos reverência, então devemos uma perfeita adoração, Uma perfeita adoração a esse Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. 2:2, a perfeita adoração. Apenas o Criador pode ser adorado. Êxodo 34:14, Mateus 4:10, Apocalipse 19:10. Trata-se de um culto exclusivo e universal. A adoração, portanto, é a mais elevada forma de comunicação com o Criador, com a criatura, em relação ao conhecimento do que ele é possuidor. Me perdi aqui, mas vou voltar. Apenas o Criador pode ser adorado. Trata-se de um culto exclusivo e universal. A adoração, portanto, é a mais elevada forma de comunicação da criatura com o Criador. Êxodo 20, versículo 5. E essa
sublimidade é descrita de maneira magnífica no capítulo 4 de Apocalipse. Adoração é muito mais que cântico e louvor. No cântico e no louvor dirigimos-nos a Deus. É verdade, mas a perfeita adoração implica uma aproximação legítima de Deus em reconhecimento do que Ele é, possuidor e merecedor de toda glória. Salmo 29, no versículo 2. Adoramos a Deus como resultado dos convites, exortações, mandamentos e exemplos que encontramos nas Sagradas Escrituras. Salmo 95, 6, 9 e Isaías 6. Por causa da aproximação que sentimos no momento da adoração, percebemos a nossa absoluta fragilidade, como expressa a exclamação de Isaías: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro. De lábios, de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nesses momentos, conservamos uma postura de respeito, reverência, humilhação, plataforma para uma transformação genuína. 2 Coríntios 3,18. A perfeita adoração deve ser feita em espírito e em verdade, como já lemos no Evangelho do Apóstolo João, no capítulo 4, 23 e 24. Porque Deus é espírito e é o Deus da verdade. Né, irmãos? Então, nós temos que ter reverência na nossa adoração, né? Muitas são as vezes que estamos na casa de Deus e começamos a ir ao banheiro diversas vezes, começamos a ir beber água diversas vezes, começamos a falar, a usar, né, o nosso celular dentro da casa de Deus, que nós sabemos que não é proibido, mas você deve chegar na casa de Deus e colocar, né, o seu celular no silencioso, colocar ele dentro do seu bolso, né? Não usar o celular como a sua Bíblia, porque a sua Bíblia tem que ser esta aqui que nós andamos igual, né? Todos iguais. Não usar a sua Bíblia no seu celular para você usar dentro do ônibus, no seu trabalho, né? Em casa você precisa usar a sua Bíblia normal. Na igreja você tem que trazer a sua Bíblia normal, não usar o seu celular. Mas nós temos que acompanhar aí o andamento global, que é as redes sociais, né? Nada disso, irmãos. Precisamos entender que é necessário fazermos de uma forma normal. A nossa adoração tem que ser a esse Deus Todo-Poderoso de uma forma correta. Né? Adoração 2:3, adoração cotidiana. Mas antes eu quero ler aqui: a alma e o corpo não conduzem a produzir de maneira satisfatória a verdadeira adoração, o espírito sim. No entanto, a adoração legítima deve envolver todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, porque entendemos que nós somos triuno. É isso, presbítero? Nós somos alma, corpo e espírito. Precisamos estar todo envolvido, né? Nosso corpo precisa, a nossa mente e o nosso coração precisa estar, né, com o restante para que venhamos fazer uma perfeita adoração, né? Porque entendemos que alguém gosta de falar, não me lembro quem gosta de falar, que se nós não adorarmos, né, há 24 anciões, né, velhinho de cabeça branquinha, que está ali adorando e dizendo ao tempo todo ao Todo-Poderoso: é santo, quer dizer, é diferente, porque esse nome santo quer dizer
ser diferente. Então eles estão dizendo ali, é diferente, porque quando eles estão falando, chamando Deus de santo, né, enquanto nós estamos aqui, às vezes, com nossos problemas, cheio de problemas, dando aquele glória, né, sem nenhuma satisfação, precisamos adentrar para dentro do templo da casa de Deus, e nos tornarmos a igreja do Senhor, porque somos a igreja. Às vezes, o nosso presbítero, até no momento do início, né, do culto, aos domingos, onde ele está fazendo a oração, ele sempre chama a atenção dos ouvintes, das pessoas que estão lá fora, das pessoas que estão aqui dentro, que se não quiserem fazer parte da oração, que permaneçam lá fora, os que estiver dentro vão lá para fora, e os que estiverem fora, quiserem fazer parte da oração, que adentrem para dentro do templo, porque nós estamos aqui em reverência a esse Deus Todo-Poderoso e precisamos prestar a Ele um culto verdadeiro. Amém, queridos? E às vezes, né, a gente até pensa, às vezes da forma de falar, né, da forma de agir, de gesticular, que o fulano é assim, assado. Nada disso, irmão. Nós estamos aqui e entendemos que nós temos que prestar a Deus um culto verdadeiro. Aleluia! Por isso, às vezes, temos que ser taxativo em determinadas palavras a qual falamos dentro da casa de Deus, né? Às vezes temos que ser maçante, lendo sempre esse capítulo 5 de Eclesiástico, falando sempre para os irmãos, guardar o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclinar-te mais a ouvir do que do que oferecer sacrifício de tolo, né? Não fazermos nenhuma adoração, como se diz, meia boca a esse Deus Todo-Poderoso. A nossa adoração, ela tem que ser perfeita. Nós temos que estar conectados verdadeiramente no Redentor, nesse Cristo Todo-Poderoso, que morreu por nós naquela cruz. E o Espírito Santo, ele foi muito claro, ele disse: irei ter com meu Pai, e deixarei convosco um outro Consolador. Né, irmãos? Então quer dizer que ele era o primeiro, e ele deixou um outro, ele foi, mas não nos deixou órfão, ele nos deixou um outro Consolador, e ele está aqui, ele está aí dentro do seu lar nesse momento, e é necessário fazermos uma verdadeira adoração, estarmos conectados no momento a qual nós estivermos lendo a palavra, no momento a qual nós estivermos escutando este vídeo, né, fazendo menção dessa EBD online que nós estamos fazendo aqui, que não saímos dos nossos lares para vir para cá, para podermos simplesmente fazer de qualquer maneira. Não estamos fazendo, dando o nosso melhor para que você possa entender, porque entendemos que somos formadores de opinião. Então, irmãos, não perca o foco, mesmo dentro do seu lar, não perca o foco, busque, faça o que tem que ser feito, ore com entendimento, cante louvores com entendimento, porque Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Então, o cristão cheio do Espírito Santo é aquele que cuida da sua vida espiritual, ele emprega todos os meios à sua disposição, a oração, o louvor, a meditação sobre a palavra, a consagração e a obediência à vontade divina, por ter uma vida santa de intimidade com Deus. Os momentos dedicados à adoração são somente lançados no coração de Deus, aos quais sempre produzem resultados positivos. Fazer da adoração e do louvor uma parte da vida diária leva-nos para mais perto de Deus, produzindo intimidade e garantindo bênçãos sem medida. Logo, a comunhão diária com Deus resulta na plenitude do Espírito. Me ajuda aí. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Tiago 4:8. A espiritualidade e a santificação. Já estamos chegando ao fim, né? A palavra santidade vem do hebraico kadosh,
e seu significado é separação. O verbo que exprime a ação da santidade é santificar, do qual provém a palavra santificação, de que designa a condição necessária para que o homem veja a Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. E essa separação que permite ao cristão voltar-se para o Espírito de Deus, não para as inclinações da carne, onde não poderá frutificar a sua espiritualidade. Essa condição é absolutamente necessária para haver um relacionamento profundo e próximo em Criador e criatura, né? Nós entendemos que logo no início, quando nós falamos de Gênesis, sabemos que Deus havia ali colocado Adão, né? Ele colocou Adão no jardim do Éden, e volta e meia, à tarde, todos os dias, naquele mesmo horário, porque acredito eu que Deus é correto em tudo, assim aprendemos na palavra do Senhor. Todos os dias, no mesmo horário, Deus vinha, né? O Criador vinha a criatura, né? Para conversar, para saber como que estava o dia a dia, né? Daquele homem a qual ele tinha colocado ali no jardim do Éden e dado a ele vários quesitos para que ele viesse realizar sobre a terra, né, sobre os animais, né? Então Deus vinha ali todos os dias para saber como que ele estava, como é que estava o andamento, como é que ele estava fazendo assim, como que ele estava agindo com determinadas situações, que acredito eu que, como os dias de hoje não é diferente, em tudo que nós estamos fazendo há uma dificuldade, e Deus estava ali, né? Hoje, como não é diferente, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco o tempo todo e com um gemido inexprimível, né? Ele está sempre do nosso lado, com um gemido inexprimível. Ele vai até Jesus, que é o nosso advogado, que advoga a minha e a sua causa, né? Então, irmãos, ele se preocupa com a nossa conduta. E no versículo aqui, em Efésios 4, no versículo 29, para a gente dar término aqui, 29 ao 32, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for de boa para promover a edificação, para que de graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ainda em Efésios 5:11, também nos fala: e não comuniquei como as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-los, é torto. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vide prudentemente como andais, e não como nércio, mas como sábio, remindo o tempo,
porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, irmãos, para a gente terminar aqui, né? Eu queria deixar para a sua meditação que nós somos templo, a morada do Espírito Santo. Temos aqui 3:2, né? 3:1, meia de santificação. O Espírito usa diversos instrumentos para efetuar a santidade, tais como a palavra de Deus. João 17:17, as pessoas de Cristo. 1 Coríntios 1:30, o sangue redentor de Cristo. Hebreus 13:12, e assim mesmo 1 Pedro 1:2, em seu labor santificador na vida humana, e o Espírito capaz de atingir todas as áreas, espírito, alma e corpo, no olhar, o andar, o vestir, o comer e beber, o adorar, pensar, o ofertar, enfim, todo o nosso viver, né? Implicações da santificação. A santificação implica separações para Deus, né? E é processo de aperfeiçoamento espiritual e cumprimento da vontade de Deus para nós. Quando somos santificados, damos à luz a natureza, obtemos plenos acesso a Deus, e por ele somos capacitados a servir agradavelmente. A genuína santificação afeta nosso entendimento, nossa vontade, nossas passões, nossas consciências. Teólogos costumam definir a santidade de Deus como um colário de seus atributos. Ela pertence igualmente a 3 pessoas da divindade, as quais participam da mesma natureza comum e indivisível. Jesus chamou Deus de Pai Santo, João 17:11. O Filho é chamado de Santo de Israel mais de 30 vezes. Somente no livro de Isaías o Espírito é especificamente chamado de Espírito Santo ao longo da Bíblia. Ele quem ministra santidade nos homens, permitindo-lhe assim reencontrar o caminho da sua normalidade espiritual. Conclusão: a teologia da espiritualidade cristã procurou equipar os santos para viverem uma vida pública comum a todos, sem abrir mão da espiritualidade e do genuíno testemunho cristão. Desde então, temos procurado viver santa e sóbria piamente do mundo, sem nos encantarmos com o mundo, porque a vida do Espírito Santo é incomparável, superior e deve nos atrair constante e incessantemente. Então, irmãos, como eu disse, mais abaixo tem aí atividade para fixação, porque precisamos buscar a santidade se quisermos ser cheios do Espírito Santo. Você aí dá a sua resposta, né? Eu quero deixar para a sua meditação, e vou estar passando para o presbítero, quero deixar para a sua meditação aquela ave, né? A garça. Eu gosto sempre de falar da garça, porque a garça, irmãos, ela, para poder extrair o seu alimento, ela entra dentro de um lamaçal negro, né? E ela ali extrai o seu alimento e ela não se contamina, né? Com aquela lama negra. Isso eu quero deixar para a tua meditação. Eu quero dizer que não seja produto do meio. Porque eu moro em determinado lugar que a prostituta, as lésbica, a homossexual, a traficante, a isso e aquilo. Irmãos, não seja produto do meio, né? Na escola, no seu local de trabalho, seja sempre um cristão, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Mantenha sempre a sua espiritualidade em dia,
porque o Espírito Santo está do meu lado, está aí no seu lar, está no seu trabalho, está na rua onde você mora, está na sua escola, aonde você estiver, o Espírito Santo está do seu lado. E com gemido inexprimível, vai diante de Jesus, que é o nosso advogado. E o nosso advogado Jesus advoga a nossa causa diante do juiz supremo, que é Deus. E o juiz supremo vai te dar perca ou ganho de causa mediante a minha e a sua conduta. Amém, irmãos? Tenha um domingo, um restante de domingo aí abençoado, né? Vamos fazer a nossa parte. Eu vou estar aqui hoje à noite, vou estar com quem estiver aqui, nós vamos estar fazendo culto e vamos estar fazendo online também, assim, se eu tiver alguém que possa fazer a gravação, né? Eu preciso de alguém que esteja aqui para fazer isso, senão iremos fazer somente com as pessoas que vão estar aqui. Então eu quero te dizer que não esqueça que, independente dessa situação a qual nós estamos passando, precisamos ajudar a igreja no social, porque existem pessoas dependentes da nossa ajuda. Bom, queridos, vou passar agora para o presbítero para que ele me autorizou a dar o final aqui, então vou tomar um pouco de água e vamos estar dando termo no nome de Jesus. Amém? Se você vier à igreja à noite, venha com a máscara, não venha sem máscara, até porque agora temos uma lei que não podemos mais andar sem a máscara. O estabelecimento de Olar Bilac, nenhum deles estão aceitando ninguém. Qualquer pessoa que não estiver com a máscara, eles não estão deixando entrar. E na casa do Senhor não é diferente. Então, o que eu entendo, irmãos, como estou fazendo isso aqui para os da nossa igreja, né, eu entendo que se você sai para ir em qualquer estabelecimento, coloca a sua ferramenta, ou seja, agora a nossa ferramenta é a máscara e o álcool. Se você sai para ir em qualquer estabelecimento para poder comprar ou fazer qualquer uma coisa, você também pode vir à casa de Deus, né? Aqui nós estamos preparados, temos álcool, as cadeiras estão bem distantes uma da outra, com os que puderem, vamos estar aqui para adorar esse Deus, né? O restante, idosos, criança, tiver imunidade baixa, for alérgico, fique em casa no nome de Jesus, para a sua segurança e a nossa também, no nome de Jesus. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vós, desde agora e para sempre. Que aquele que aguarda e confia na vinda do Senhor, que diga amém. No nome de Jesus, glória a Deus.